Olá pessoal, bem-vindos à Tactical Medicine Academy. Meu nome é Marcelo Bini e hoje a gente vai falar de Tactical Combat Casualty Care, ou TC3. Antes de a gente começar a falar disso, muita gente me pergunta: Marcelo, eu posso usar esse padrão de atendimento que é usado nas guerras do Oriente Médio no Brasil? Pode. Se a gente analisar os números de hoje em dia, mais policiais no Rio de Janeiro morrem do que no Oriente Médio. Então, nada muda. Eu posso usar o mesmo protocolo, não há problema nenhum. Fisiologicamente, o meu corpo não muda se eu for alvejado numa guerra no Iraque, no Afeganistão ou no Rio de Janeiro. A abordagem tem que ser a mesma. Então, o que é TC3? TC3 é o padrão de atendimento pré-hospitalar em um ambiente de guerra ou de conflito. Então vamos refletir um pouco. Eu posso usar esse padrão de atendimento no Rio de Janeiro, por exemplo? Posso. Alguns discordam que é uma guerra no Rio de Janeiro, mas há o conflito, correto? Então eu posso usar o mesmo padrão de atendimento. A história do TC3, como tudo começou? Desde a Guerra Civil Americana, lá em 1861, até 1993, a medicina de combate ela não evolui. Não há melhorias na medicina de guerra, nenhuma praticamente. Ela fica no mesmo patamar, né? Em 1993, inicia uma pesquisa financiada pela Naval Special Warfare e pela Universidade das Forças Armadas Americanas, porque pararam para pensar, por que jovens que eram vítimas, jovens adultos que eram vítimas em acidentes de carro na Califórnia, tinham índice de mortalidade maior do que aqueles jovens em guerra. Então pararam para analisar e pensaram, alguma coisa a gente está fazendo certo. Então vamos pesquisar a fundo. Isso aconteceu em 1993. Em 1996, eles publicam essa pesquisa no jornal de medicina para operações especiais. Né? Essa pesquisa ela foi baseada em evidências médicas e teve opiniões de paramédicos de guerra. As pessoas, os militares que estavam no fronte, que estavam passando aquilo ali todo dia, sabendo o que funcionava e o que não funcionava. As intervenções necessárias que eram um sucesso e que não eram. Então, em 1996, essa pesquisa é publicada. Mas somente os Navy SEALs, os Army Rangers e o Air Force Pararescue, as forças especiais americanas, que representam mais ou menos 1% dos militares ativa, usaram e aplicaram os resultados dessa pesquisa. Em 1999, essas atualizações foram publicadas pelo PHTLS, que é a referência para aqueles que atuam no atendimento pré-hospitalar civil. Ele só foi adotado em massa pelas forças americanas em 2005. Então aí, de 1996 a 2005, somente as forças especiais americanas adotavam o atendimento TC3. Vamos lembrar que entre 2001 e 2005, os Estados Unidos estavam em duas grandes guerras. 2001, a do Afeganistão, e 2003, a do Iraque. Então houve aí várias oportunidades para as Forças Armadas Americanas começarem a usar as intervenções do TC3, as intervenções pesquisadas que davam certo do TC3. E aí em 2005 começa a ser publicada uma série de estudos mostrando o resultado do uso agressivo do torniquete, por exemplo, comprovando que há uma sobrevida nesse tipo de intervenção. Analisando as mortes por falta de uso de torniquete, se a gente olhar lá atrás no Vietnã, a gente vê que 193 mortes foram por falta de uso de torniquete, mais ou menos 7,6% das fatalidades. Surpreendentemente, entre 2001 e 2004, vamos lembrar, as forças americanas começaram a adotar isso em massa só em 2005.
Então, entre 2001 e 2004, somente as forças especiais americanas usavam o uso agressivo do torniquete. Então, no Oriente Médio, nas guerras do Oriente Médio, de 2001 a 2004, esse número, essa porcentagem praticamente não muda. A gente tem 7,8% das fatalidades, com 77 mortes. Mas após 2005, e a pesquisa mostra números de 2005 a 2011, a gente vê uma redução de quase 70%. Então a gente vê aí o número de fatalidades 2,6%. Somente 119 mortes de 4.596 registradas. A redução é de 67%. Então praticamente comprova aí que o treinamento ao infante em TC3, o condicionamento ao infante de uso de torniquete, né, que a gente está falando de uso agressivo do torniquete e controle de hemorragia, ele deu resultado. Sobre mortes no campo de batalha, entre 2001 e 2011, 87% dessas mortes se deram antes do militar ou do civil envolvido no conflito chegar ao hospital. Então você que é socorrista, você que é o paramédico da sua unidade, né, ou mesmo trabalha no SAMU, reflita se seu papel é importante dentro do ambiente onde você trabalha. É claro que é. 87%, quase 9 de 10 pessoas morreram antes de chegar ao hospital. 24% dessas mortes foram evitáveis. E quando a gente fala em mortes evitáveis, é o que a gente prega nos treinamentos. É o uso agressivo de torniquete, é o controle de hemorragia, que a gente vai falar daqui a pouco. As causas fisiológicas desses 24% de mortes, 60% dessas mortes são por causa de hemorragia. Por isso que a gente prega tanto o uso agressivo de torniquete para controle dessas hemorragias. 33% das mortes são por pneumotórax e 6% por obstrução de via aérea. Então, quando a gente treina um APH tático básico, a gente aborda essas três causas. O uso de torniquete, bandagem, agulha e descompressão, selo de tórax e cânula. Justamente para que a gente possa evitar ao máximo essas mortes evitáveis. Quanto às mortes no campo de batalha, uma análise feita entre 2001 e 2017, são 16 anos aí de análise, indicou que controle de hemorragia associado a um transporte para um centro médico dentro de 60 minutos, dentro de 1 hora, que é o que a gente chama de hora de ouro, a golden hour, aumentou em 44% a chance de vida. Então, novamente, se você, socorrista, paramédico da sua unidade, responsável por treinamento de APH tático, acha que o seu papel não é importante dentro daquilo que faz, você está enganado. O atendimento pré-hospitalar, principalmente no meio tático, ele é muito importante. Ele é responsável aí por aumento de sobrevida em 44%, se as intervenções foram feitas corretamente. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.